Boa noite, todos e todas. É uma satisfação para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro receber a todos os senhores e as senhoras aqui. Eu agradeço a presença de todos, as autoridades presentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene pelo jubileu de diamante do aniversário da criação da profissão de administrador no Brasil, onde faremos também entregas de moções de aplausos e congratulações. Quero, nesse momento, chamar para compor a mesa aqui conosco o professor reitor da Universidade de São José e administrador e economista Antônio Charbel José Zaiber. O presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Tavares Romay. Alegria para mim aqui, meu professor, orientador da minha tese de mestrado, representando a nossa querida Fundação Getúlio Vargas, meu professor Bianô Excelsa Cavalcante. Que alegria para mim. Foi meu orientador de tese na EBAP. Com alegria também eu chamo meu querido companheiro aí de várias jornadas na área ambiental e ex-prefeito de Niterói, meu amigo Axel Grael. E agora, pedindo aí uma salva de palma calorosa, porque a história de vida dele é dedicada à nossa profissão, né? Uma salva de palma para o nosso querido Wagner Siqueira, presidente do CRA. Composta a mesa, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
cerques da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte terá morada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Você tem a lista dos homenageados também? Bom, é uma alegria, como eu disse, poder receber a todos e a todas aqui e do Conselho Regional de Administração, do Wagner, me dá a honra de poder estender essa homenagem a alguns colegas administradores, né, que vão ser homenageados aqui. E nesse momento eu queria, de forma muito breve, passar a palavra aqui para uma saudação especial pelos 60 anos, né, do Conselho Regional de Administração, ao presidente da Junta Comercial, Sérgio Tavares Romay. Boa noite a todas e a todos. Saudar o nosso deputado André Correia, professor Bianor, o nosso Axel, ex-prefeito da nossa querida cidade de Niterói, presidente e amigo Wagner Siqueira, meu irmão e amigo também, Charbel, reitor da Universidade de São José. É com muita alegria, André, e principalmente você que é administrador, ter essa feliz iniciativa de fazer essa homenagem ao Conselho Regional de Administração e também a todos os administradores do Estado do Rio de Janeiro. O presidente Wagner representa a todos, mas nós também, na condição de administrador, ficamos muito felizes com isso, porque é um marco da nossa profissão, são 60 anos, jubileu de diamante, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui muito mais felizes do que quando chegamos, porque são momentos como esse que engrandecem a nossa profissão. Portanto, é a minha alegria, a minha satisfação, e eu te parabenizo uma vez mais por essa feliz iniciativa. Muito obrigado. Agradecendo aqui o Romay, eu tomo para também uma sua breve saudação, passar ao meu querido professor, meu orientador de tese, nem eu falar o ano, 1991, né? Professor, eterno professor Bianor Cavalcante. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui representando os agraciados e dizendo algumas pouquíssimas palavras, mas de coração, a todos. Cumprimento os agraciados, os seus convidados, as autoridades aqui presentes, todos, e ao meu antigo amigo de EBAP, Fundação Getúlio Vargas, Wagner, e ao queridíssimo deputado também, André Correia, em que, deixa eu dizer para vocês, a tese dele foi brilhante, viu? E absolutamente com boa teoria, mas aplicada à realidade dos recursos hídricos do Estado, particularmente o vínculo dele com a área em que habitava. Eu estou falando essas coisas porque elas têm significado pela razão que nós estamos aqui. A educação está absolutamente ligada ao profissionalismo. Temos o Wagner como o nosso ídolo em termos de representação da profissão. Já 4 vezes
presidiu nosso conselho, que é eficientíssimo no serviço que faz para os seus membros, eficientíssimo na absorção de novas tecnologias, que o Wagner tem essa pegada de tecnologia muito antes de muita gente começar a ter, não é? E ligado também à área de educação, de formação. Então, o profissionalismo está ligado à formação. E nós somos de uma tradição, na REBAP, Fundação Getúlio Vargas, não é? Muito ligada a Guerreiro Ramos, que foi professor da casa, e nos transmitiu esse compromisso com a aplicação do conhecimento, com o vínculo dos quadros conceituais com a realidade, e a tese do André foi por aí. O Rio das Flores, Bacia do Rio das Flores, que é onde ele foi criado, pé na terra, ou nadando nas águas. Naquele tempo, acho que dava para nadar um pouco nas águas. Ainda dá? Então, ele fez a tese dele estudando a questão da gestão integrada dos recursos hídricos. Que recursos hídricos é um negócio complicado, não é? Porque os usos da água são 7, 8, 9, né? E muito conflito, né? A gestão de conflito nessa área, né? Chegar a acordos e tudo mais é um problema com os comitês de bacia e tudo mais. Então, eu faço essa referência aqui para vocês como simbólica do que é a profissão do administrador. Ele usa o conhecimento e nós, vocês, administradores aqui agraciados, não é? Ligados a diferentes universidades e ricas universidades. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma base universitária forte, de programas fortes na nossa área de administração. E vocês aqui representam a administração. Tem origens diversas, especialidades diversas. Eu gosto muito de pensar a administração como aquela boneca russa, aquelas bonecas russas que estão uma dentro da outra, porque nós administradores e a administração, o fenômeno administrativo, como dizia o Guerreiro Ramos, né? Ele está em todos os níveis, na vertical, na horizontal, no setor público, no setor privado. Então, eu quero agradecer a vocês, ao querido Wagner, que é aquele indivíduo que nos representa com muito vigor e há muitos anos, e ao querido André, né, que há tantos anos passou pela Escola Naval, né, passou pela PUC e tomou a decisão corajosa. Professor Bianor, eu gosto da política. Eu quero trabalhar na política. E eu disse a ele, vá, o Brasil precisa de gente jovem, vigorosa, com boa formação, fazendo política. Então, quero com isso dizer que tem um simbolismo muito grande nós estarmos comemorando os 60 anos da profissão nesta casa, uma casa política, a casa do povo, a casa que tem desafios à frente para levar o nosso Rio de Janeiro à sua importância, a importância que ele tem. Muito obrigado.
Sendo aqui o querido professor, de tantas boas memórias, nesse período, né, já são 8 mandatos, né, 8 mandatos consecutivos. Nesse período eu não tinha nem ingressado, estava no momento de tomar essa decisão, quando estava fazendo mestrado lá na EBAP, tive a honra de conviver. Aliás, Wagner está me dando esses presentes, eu não via Bianor há muito tempo, e lá no evento, ele me deu o presente também de ver outro professor, que é o Ishvan, né? É uma casa que eu respeito muito e foi muito importante, é muito importante na minha vida profissional. Eu passo então a palavra para uma breve saudação também, aqui representando, né, o setor privado na área de administração, o reitor da Universidade de São José, professor Charbel. Alô, boa noite a todos. Na pessoa do meu querido amigo deputado André Correia, cumprimento todos os membros aqui da mesa. E depois das palavras aqui do nosso querido mestre Bianor, pouco a acrescentar, né? Assino aqui, queria corroborar, Bianor, todas as suas palavras, da importância aqui do evento, da importância da profissão do administrador. E nesse ano especificamente em que a administração, né, nesse jubileu de diamante, completa 60 anos, a nossa universidade completou em julho 45 anos. E o Wagner sabe muito bem disso, porque desde a fundação está lá conosco, desde que a universidade nasceu com o curso de administração, à época, um curso pioneiro no estado do Rio de Janeiro, que era o curso de administração, com habilitação em administração hospitalar. Então, durante muitos anos, todos os administradores hospitalares formados aqui no estado do Rio foram formados pela Uni São José, e era um curso muito bacana, porque, você veja, na década de 80, que foi quando a universidade foi fundada, o problema da saúde no Brasil, a conclusão que se chegou era que era um problema muito mais de gestão do que de recursos. E aí, desse diagnóstico que foi feito uma época no Congresso Nacional de Saúde, nasceu a sugestão de se ter essa profissão, né, de se ter no Brasil os administradores hospitalares e, portanto, ter-se uma graduação em administração hospitalar. E assim nasceu a Uni São José, há 45 anos atrás, com o curso de administração hospitalar, que na época foi o segundo curso de administração hospitalar do Brasil, o primeiro foi em São Paulo. Então, assim, a nossa ligação com a administração é muito profunda, e a minha ligação pessoal com o Wagner é muito grande, né? Meu mestre, um parceiro nosso de todos os momentos, meu colega como vogal na Junta Comercial do Rio de Janeiro, e passaria aqui o dia citando os momentos, os eventos que o Wagner compartilhou conosco lá na universidade, em palestras, eventos, formaturas, enfim, sempre levando a administração para dentro da academia. Então, Wagner, muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de fazer parte desse grupo maravilhoso que são os administradores, e tão importantes para o futuro do nosso Brasil. E parabenizar mais uma vez o deputado André Correia por essa iniciativa tão bacana de estar prestigiando aqui a profissão no dia de hoje. Parabéns a todos. Obrigado, querido amigo Charbel, e com alegria também passo para fazer a sua saudação, o nosso querido ambientalista, me deu a honra de, quando fui ser secretário de Meio Ambiente, o Axis foi meu subsecretário, depois presidiu a FEEMA, né, uma pessoa que acompanhou também toda essa longa já trajetória, e eu fiquei muito feliz, Wagner, porque foi através, né, Wagner me deu a honra, né, foi através dos critérios que o Conselho Regional de Administração estabeleceu. Nós vamos homenagear 30 administradores, e aí o Axis me passa uma mensagem todo feliz, e eu fiquei mais feliz ainda de saber que a Cris, que é a esposa do Axis, vai ser uma das homenageadas. Então, muito feliz de você estar aqui, Axis, e passo a palavra para que você faça sua breve saudação. Bem, boa noite a todos. Quero aqui saudar, né, o nosso deputado André Correia, né, como ele já falou aqui, tivemos, né,
juntos, né, num desafio importante, né, quando ele assumiu a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e eu assumi a FEEMA, e foi, acho que, uma das maiores experiências, né, da minha trajetória profissional e de ambientalista. Quero também aqui, né, saudar, né, o Dr. Wagner Siqueira, né, uma pessoa que a gente ouve falar, né, da liderança dele há tanto tempo e acompanha, né, todo o seu esforço, né, no fortalecimento cada vez maior, né, da profissão de administrador. Também saudar, né, o Sérgio Romai, da Junta Comercial. A Junta Comercial foi tão parceira de Niterói, né, quando a gente implementou as políticas públicas lá. O professor Bianor Cavalcante, que uma referência também, né, na área da gestão. O professor Charbel, né, da Universidade São José, com quem já conversamos, né, também sobre administração pública e possíveis parcerias com Niterói. Mas eu quero saudar também cada um dos homenageados aqui da noite, né, convidados que estão aqui, né, parentes, né, dos homenageados, e falar da minha admiração, né, pela carreira, pela profissão, né, de administrador, porque a minha trajetória pessoal, né, foi na área pública. Eu sou servidor público de carreira, mas foi também na iniciativa privada. Passei por várias experiências, né, na área de consultoria ambiental, e também na área do terceiro setor, né. Fundei com os meus irmãos, né, o conhecido Projeto Grael, né, lá em Niterói, né, e também presidi e fundei várias organizações ambientalistas, e a gente vê, né, a relevância fundamental, né, da boa gestão em cada um desses segmentos e outros segmentos também. Porque eu, como prefeito, né, quantas vezes, né, pude presenciar, né, a importância do administrador, seja na garantia da boa gestão, da gestão financeira, né, da transparência, né, da gestão pública, né. Contei também com administradores, né, na modernização da gestão, né, no aporte de mais tecnologia, no aporte de procedimentos, né, gerenciais, que acabam resultando em melhores serviços prestados à sociedade. Na iniciativa privada, obviamente, essa é uma das funções mais importantes, e principalmente, né, no terceiro setor, né, eu vejo o quanto, né, quando nós contamos, né, com a minha esposa, que é uma administradora de empresas formada na Universidade Federal Fluminense, e quando ela assumiu a gerência, né, executiva da organização, trouxe toda a experiência profissional dela, como que a nossa organização foi parar num patamar completamente diferente, em função, né, de todo o olhar profissional, né, que ela trouxe, né, para a nossa organização. Hoje somos uma organização profissionalizada que gera, né, serviços muito importantes para a sociedade. Então, eu acho que comemorar 60 anos desse Conselho Regional de Administração, aqui nessa casa, na Assembleia Legislativa, é mais do que justo, é mais do que importante, para que a gente mostre para a sociedade o quanto essa profissão é fundamental, né, para o desenvolvimento do nosso Estado, o desenvolvimento do nosso mercado de trabalho, né, e que cada vez mais, né, a gente tenha administradores, né, reconhecidos, né, e ocupando as funções mais relevantes, né, no nosso Estado. Parabéns a todos os administradores. Muito obrigado. Obrigado, Axel. Antes de passar a palavra aqui para a saudação principal da nossa noite, do Wagner, quero fazer também aqui umas breves reflexões com os colegas. Bianor falava que
que uma das nossas principais funções, né, é administrar conflitos, a gestão de conflitos. E eu quero, né, que aqui nessa mesa, né, não foi assim combinado, mas aqui estão representadas, do ponto de vista, vamos chamar assim, da área, né, o setor privado, com o Charbel, podemos chamar o Axis é essencialmente um público, mas é uma cara de terceiro setor, né? A academia com o professor, meu querido professor Bianor, enfim, e em todos esses setores a gente tem conflitos, a gente administra pressão, mas sobretudo também a gente lida com pessoas, né? O administrador, em essência, ele, além da boa técnica, ele é um administrador de gente. Ele tem que saber lidar com gente. Porque às vezes não. A boa técnica não garante a entrega final do resultado se ele não sabe conduzir pessoas, se ele não tem essa capacidade de fazer da relação interpessoal uma forma de direcionar os objetivos. E eu quero extrapolar um pouco isso, eu fiz brevemente essa reflexão, vou fazer também aqui, extrapolar um pouco para o momento que a gente está vivendo, né? Eu estou, como Bianor disse, eu antes da vida pública, eu passei pela Escola Naval, pelo Colégio Naval, saí muito cedo de casa, né? Saí de casa com 14 anos para estudar no Colégio Naval, e a minha formação lá é na área de engenharia, mas recalibrei, fui fazer administração na PUC, depois fiz o meu mestrado lá na EBAP, em administração pública, e porque eu queria realmente, assim, eu planejei minha entrada na política. Eu olho o Bianor falando assim, jovem, já se passou tanto tempo, eu fazendo conta aqui, eu estou no meu 8º mandato, né? São 8 mandatos que eu tenho a honra de representar a população, e eu nunca vivi um momento tão complexo da vida nacional, da vida pública, como a gente está vivendo hoje, né? E eu acho que a nossa administração, a nossa profissão, ela tem um papel fundamental no momento que a gente está vivendo, né? Porque se a gente, para ter sucesso, a gente é forjado a lidar com pessoas, a gente precisa, Wagner, eu tenho certeza que você vocaliza isso pela sua história de vida, a gente precisa ser difusor nesse país, que a gente precisa voltar a respeitar quem pensa diferente da gente. A gente no Brasil, nos últimos tempos, a gente acabou esquecendo isso, que é um pouco até o DNA do brasileiro, a cordialidade, né, a mestiçagem, juntar pessoas. E a gente hoje vive aí eu não falo que a polarização em si não é o mal, mas é a falta de diálogo e a falta de compreender que existem pessoas diferentes da gente, que têm direito de ter posições diferentes da gente, e que nem por isso a gente precisa deixar de dialogar, né? Então a gente vive esse momento, e eu acho que nós, administradores, temos que ser difusores dessa cultura de lidar com o outro, dessa cultura de respeitar o outro, mesmo que ele pense diferente de você, né? E o Wagner, a história do Wagner se confunde com essa história, né? O Wagner já teve a honra também de ser deputado, representou muito bem, não só aqui no Parlamento Estadual, mas também no Parlamento Municipal. E essa casa aqui, hoje, assim, eu vejo, né, que é a essência desse diálogo, da convivência com o diferente, ela também se turba nesse momento, né, onde muita gente
construindo muro, né, em vez de construir ponte. Eu acho que nós, administradores, nesse momento, a gente tem que ser sempre um difusor de ponte. E a gente superar esse momento difícil, porque todas as... assim, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente tem um país incrível, com potencialidades incríveis, a gente tem um Estado incrível, mas o nosso maior problema hoje não é a economia, o nosso maior problema hoje é a política, e a política está afetando a economia, está afetando a nossa vida. Então, esses 60 anos, com essas breves reflexões aqui, dizer para você, Wagner, da minha admiração, eu estava assim com meus olhos brilhando. Quem teve a oportunidade de ver a palestra do Wagner, né, uma semana atrás, ou 10 dias atrás, né, a compreensão que o Wagner tem né, a visão que o Wagner tem de mundo, de geopolítica, enfim, sem contar a história, né, da nossa profissão. Então, a gente se sente muito honrado de ter uma pessoa como você, jovem, lúcida, guerreira, ativa, né? Wagner vai completar 80 anos, você me falou, né? Em abril. Wagner vai completar 80 anos com essa energia, né? Que a nossa profissão possa se mirar no exemplo do Wagner, que a gente possa ter mais Wagners aí, né? E que a gente possa sempre ter muito orgulho, né? Da nossa origem, do nosso banco acadêmico, que todos nós tivemos a honra de poder se graduar numa profissão tão estratégica, tão fundamental, e com as características que a gente precisa tanto no momento nacional que a gente vive. Então, você, Wagner, depois eu vou citar aqui todos os 30 colegas que eu estou muito honrado, lisonjeado, né, de poder ter sido o veículo escolhido pelo Wagner para fazer essa singela homenagem, mas saibam que é um reconhecimento sincero dessa casa, porque isso tem que ir à votação, foi aprovado por todos os deputados, né, mas eu fico muito honrado de poder ter sido o veículo que produziu essa singela homenagem. Viva o administrador, viva os 60 anos do CRA, e com vocês, aquele que a gente está esperando para a saudação principal, o querido Wagner Siqueira. Boa noite a todos. Boa noite. Espera aqui, eu tenho que ligar esse aqui? Vê, Wagner. Boa noite a todos. Gostaria de pronto já saudar o nosso deputado André Correia, mas depois a gente tem uma surpresinha para ele, um spoiler que eu já vou falando, né? E ao saudá-lo, eu quero saudar toda a mesa, mas particularmente eu quero saudar hoje os 30 colegas que estão aqui, e mais ainda, os seus familiares e amigos que estão aqui, porque sei que esses colegas não seriam o que são se não fossem Desculpe. Não seriam o que são se não fossem vocês. Então, as nossas homenagens e os nossos cumprimentos. Os 5 oradores, componentes desta mesa, me emocionaram muito. Por quê? Porque eles trouxeram um passado que é presente. E o passado é o que não passa, é o que fica do que passou. Então, mais até de pensar e projetar o futuro que a gente constrói no presente, eu gostaria de rememorar rapidamente, né, esse passado que não passa. 60 anos de regulamentação da profissão. O Conselho Regional de Administração e todo o sistema é criado pela Lei 4769, exatamente como são as outras profissões. Os conselhos são criados como as outras profissões. Mas eu gostaria de retroceder às origens. Eu não vou chegar na caverna, né, onde o homem se juntou ao outro para poder sair da caverna, mas eu vou me referir ao papel fundamental que esta profissão teve, a partir do momento em que foi criado
em 1938. É preciso que a gente compreenda que entre 38 e 75, o Brasil apresentou em diferentes sistemas políticos e regimes militares, regimes de Estado Novo, regime da democracia plena, dos 13 partidos, do um partido sim senhor e do sim senhor também, a criação de um órgão chamado DASP. O governo de Vargas fez uma grande revolução na gestão, não só ele. É engraçado como todos os sistemas totalitários, como era o regime de Vargas, incorporaram as mesmas práticas de administração, desde Lênin pela esquerda a Hitler pela direita. E foram todos assim. E foi criado um cargo, então, de técnico de administração. É bom que a gente pense que, em 1938, o Brasil não tinha sequer a usina de Volta Redonda. Não tinha CLT. O Brasil era um país agrário e monocultor de café. Tinha um empresariado, basicamente, ainda explorando a terra. Mas a iniciativa... Nós ficamos completamente fora da primeira Revolução Industrial. Essas circunstâncias, ao criar o DASP, se dá um sentido de modernidade de gestão. E Vargas, ao criar o cargo de técnico de administração, uma prova dificílima, tinha que fazer tese, etc., era até o maior salário da administração pública da época. Uma coisa extremamente importante. Depois do DASP, e ele citou um deles, por exemplo, Guerreiro Ramos. Guerreiro Ramos é do mesmo concurso de meu pai, Belmiro Siqueira, do mesmo concurso de 49. Mas eu cito também mais outro. E o Guerreiro Ramos foi o autor do projeto de lei que regulamentou a nossa profissão. Vejam que interessante. Em 41, do concurso de 41, um grande economista, conhecido, Celso Furtado, as pessoas não sabem que ele foi durante muito tempo técnico de administração do DASP, como nós o chamávamos. Ele era especialista em organização e métodos, que até hoje os professores muitas vezes ensinam teoria de departamentalização sem se socorrerem e sem talvez até não saberem que a origem disso vem dos artigos do Celso Furtado na revista do Serviço Público do DASP. O segundo momento importante, quando acaba o regime, por um decreto-lei é criada a Fundação Getúlio Vargas. Aliás, uma instituição privada de direito privado. Ao contrário, André, que existe na administração pública, o Brasil é o único país que tem 3 tipos de fundação. Fundação privada de direito privado, fundação pública de direito público, fundação privada de direito público. É uma confusão, né? Assim como temos 14 tipos de autarquias. Assim como temos sociedade de economia mista, que é um paradoxo e uma questão equivocada em si. Mas é criada a Fundação Getúlio Vargas como organização racional do trabalho. E aí, o que vai se criar? A primeira escola de administração, EBAP, a Escola Brasileira de Administração Pública, em 51, 52, e a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É claro que isso gerou todo um processo de formação de outras escolas, principalmente as públicas, inicialmente, e acabou-se que esse foi o grupo que lutou muito para a regulamentação, porque dizia, por que outras profissões estão regulamentadas e nós não estamos? Mas quando eu olho, Beanô, a Cláudia ali, eu não posso me esquecer de Diogo Lordelo de Mello, sim, do IBAN. Tá certo? Então, que também oriundo desse grupo. Então, a gente vai compreender que não há, nesse período, entre 38 e 75, crescemos muito, ininterruptamente. Não importa qual era o governo. É porque não há país subdesenvolvido, há país subadministrado. E era a expressão disso, o foco na gestão profissional. E em 68, com a questão dos excedentes, se criou instituições de ensino da qualidade da São José, né? Onde a primeira pessoa com que me relacionava lá era o Antônio Zaib,
Ainda não era Isabel. Portanto, também fui testemunha ocular desse processo histórico, estudando na EBAP. Eu sou anterior ao Bianor, ele é bem mais novo do que eu, um pouquinho. Então, a gente assistiu às discussões do decreto no auditório do DASP, aqui no Ministério da Fazenda, que se discutia o decreto, que é o decreto regulamentador da nossa profissão, no primeiro ano. Portanto, quando eles falam essas questões aqui que se coloca, isso me emociona muito, porque é o passado que não passa. E nesse sentido, portanto, eu estou aparecendo o botão aqui quisera Deus que eu pertence, que vocês tivessem razão em tudo que vocês falaram de mim. Não é isso. A gente apenas faz o que pode, né? E essa é uma circunstância, eu gostaria apenas de encerrar, que é fundamental. O espaço do administrador é a administração pública e a administração privada. Fundamentalmente, a organização pública ou privada. E é a organização o reduto autoritário da sociedade brasileira. A democracia não se faz apenas no voto. A democracia se faz no cotidiano das relações de trabalho. É a organização que discrimina a mulher pública e privada. É a organização que discrimina o negro, o portador de deficiência, né? O idoso, discrimina o homossexual, enfim. É a organização que dá concretude ao preconceito. E a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Esta é uma questão que se coloca fundamentalmente para nós profissionais de administração nessa exercício de cidadania. Não estou falando, a política não se faz só como, graças a Deus, com representantes como André Correia. A política e a cidadania, mais ainda, se faz no cotidiano. Quando algum colega, num posto de trabalho, ele faz um determinado arregramento ou não, ele está exacerbando o preconceito e a discriminação, ou está criando espaços de cidadania dentro da organização. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Não há hipótese disso. Somos todos cidadãos e temos uma responsabilidade. Esse grupo está sendo homenageado representando 57 mil colegas aqui do Rio de Janeiro, registrados no Conselho, e mais de 6 mil empresas que, pela lei, exercem e têm registro no Conselho como pessoas jurídicas. Essa questão é fundamental, que o deputado coloca, porque as pessoas precisam se entender, né? Vejam, em verdade, a gente vê a política, às vezes, André, me perdoe eu entrar nessa sua seara, né? É como se fosse a extrema-direita, é tão extensa, tão distante da extrema-esquerda, que elas vão se distanciando, e se aproximam. E se aproximam tanto que, no ponto da ferradura, as práticas e discurso de direita são muito parecidos com as práticas e discurso de esquerda. Eu não posso me negar a dizer, quando eu penso em Carlos Prestes, que disse, né? Entre a Rússia e os Estados Unidos, entre a Rússia e o Brasil, você ficava de que lado? Ele falou, da Rússia. É pública essa notória. E agora, quando a gente vê no dia 7 de setembro, as pessoas, em vez de homenagear com a bandeira brasileira o Brasil, a gente está homenageando os americanos, botando o boné e se enrolando na bandeira americana. Nada contra os Estados Unidos de jeito nenhum. Mas, se você olhar bem, essa extrema-direita e extrema-esquerda são parecidas e são semelhantes. E a gente se debate com isso na empresa, na organização. E a gente vai superar isso, e tem razão o deputado, quando a gente fizer empatia. E isso é uma mensagem importante, que Deus nos dá também. E assim encerraria. Eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio, eu não encontrei. Mas eu procurei o próximo e encontrei os três. Se o colega encontrar e compreender e se colocar na posição do colega, do funcionário, não é o presidente que passeia sem entender o que está acontecendo ali para ver como estão as coisas, mas se colocar e ver como outro vê,
ver com os olhos de quem vê, a gente vai conseguir exercitar a cidadania no seu sentido maior. Para encerrar, eu gostaria de trazer uma homenagem especial, agora dando razão ao meu spoiler. O deputado André Correia, não foi à toa que a gente escolheu para fazer aqui na Assembleia e diretamente contigo, deputado. Por quê? Porque o deputado André Correia é inexcedível no seu sentido de contribuição, de participação, de abrir as portas. Já fizemos outras sessões aqui, já fizemos muita coisa com o deputado André Correia, portanto, eu não poderia... E o grupo lá do plenário, nosso plenário do Conselho, em uníssono também, não só escolheu os 30, né? Como, em verdade, nós não estamos com 60 aqui hoje, porque o cerimonial da Assembleia não deixou, porque era 60, né? Porque são 60 anos, um para cada ano. Entendeu? Então, a gente tem mais 30. Ou fazemos outra sessão aqui. Vamos fazer outra. Mas ele é inexcedível nessa contribuição. Colega nosso, mestre em administração pública também, como nós, que somos contemporâneos, né? Portanto, a gente não poderia deixar de trazer para o deputado uma honra ao mérito em administração, que é um prêmio que o Conselho concede também a pessoas que se destacam com desempenho, com compromisso, com a disposição de servir e com a empatia que o deputado tem. Parabéns, deputado. Obrigado. Tá aqui. Obrigado. Está no lugar de destaque no meu gabinete. Muita honra. Obrigado, viu? Obrigado. Agora chegamos no momento mais importante. Eu queria, para que a gente pudesse, eu vou nominar e chamar os colegas, né? Nós estamos fazendo aqui os 60 anos e a razão principal, além de comemorar os 60 anos, é homenagear a trajetória de cada um dos senhores e senhoras que eu vou chamar agora. Eu queria pedir que eu for chamando, aí vai se posicionando aqui à minha esquerda, ficamos todos aqui, aí vamos descer e fazer as entregas individuais, tá bom? Então eu queria iniciar chamando o Alberto Levitan e pedindo uma salva de palmas. Cadê o Alberto Levitan? Ali. Por favor, aqui, Alberto. Aqui à esquerda, aqui, por favor. Chamar também mais um homenageado. Nós estamos aqui em ordem alfabética. O Alexandre Ali Guimarães. Também chamando aqui o Alexandre Chiacho. Ali o Alexandre. Com alegria também eu chamo o Aloísio Pombo de Miranda Santos, o administrador Aloísio Pombo Miranda Santos. Está aqui na mesa com a gente, vai ser uma honra também chamar o meu querido amigo Antônio Charbel José Zaiber. E para alegria maior ainda, chamar também meu eterno professor Bianor Excelsa Cavalcante. Vamos lá, Bianor. Com alegria também eu chamo o Carlos Eduardo Drummond Campista. Já saiu. A gente ia fazer a ordem alfabética aí, mas parece que já mudou a ordem alfabética. Está faltando a nossa administração aqui na ordem alfabética. Mas a gente dá um jeito na hora que descer aí. Então agora, já que está aqui, ó, a partir daqui do Bianor, já vem direto para cá, para o lado do Bianor, tá bom? Porque a gente ia fazer
com o Alberto lá na ponta para ir facilitando aqui na ordem alfabética. César, chamar o administrador César Alves dos Santos. Não está aí? Não está aqui. Com alegria, chamar a minha amiga querida Krista Vogel Grael. Também minha querida amiga, fizemos várias parcerias ao longo aí da minha vida com o IBAM, querida Cláudia Pedreira do Couto Ferraz. E tive a honra também, Cláudia, de ser aluno do professor Diogo Lordelo de Mello, lá na EBAP. Chamar o administrador Edival Dan. Com alegria também chamar o administrador Elson Adalberto Teixeira. Com alegria também a administradora Fabiana de Matos Luiz. Chamar também aqui o querido administrador Francisco Gomes de Matos. Está aqui representado pelo seu filho. A administradora Gislaine Cristina Pereira Marques Santos. O administrador Halisson Daniel do Carmo Marques. Está aí? A administradora Irene Carmen de Almeida Carvalho. O administrador José Heriberto Costa. Alegria minha também aqui, surpresa de poder homenagear. Trabalha comigo também há muito tempo, fomos várias caminhadas. Meu querido amigo Lincoln Nunes Múrcia. Chamar também o administrador Luiz Augusto Costa Leite. Com alegria, chamar o administrador Luiz Fernando Albuquerque Bastos. Chegando já próximo ao final aqui, chamar o desembargador Luiz Gustavo Coppola. Não veio. O administrador Luiz Henrique Santos e Silva. O administrador Marcelino Tadeu de Assis. Com alegria, o administrador Maurício Henriques Marques Luz. A administradora Rejane Ramos Magalhães Monteiro. Aqui também o querido representante do SESCOM, meu querido amigo administrador Renato Mansur. E também aqui sendo homenageado hoje, o meu querido também amigo de longa data, administrador Sérgio Tavares Romai. Chamar também, com alegria, a administradora Suelen Caleiras Moraes. E, por último, nosso 30º homenageado, o administrador Wagner Salles.
Agora eu convido o Wagner. Quer fazer uma observação, Wagner? É só pedir licença, porque a gente está entrando na aba do chapéu aqui do deputado, né? Nós estamos trazendo uma homenagem aos 30, promovida pelo Conselho Federal junto com o Conselho Regional. Então a gente vai, só para não receber na primeira, depois tem a segunda, que é do Conselho Federal de Administração, junto com o Conselho Regional. Tá certo? Tá ótimo. Muito obrigado. Eu queria convidar, Wagner, vamos descer ali para a gente fazer as entregas aqui de cada moção.
Queria pedir todos os homenageados para subir aqui na mesa, para a gente tirar a foto oficial. Vamos puxar as cadeiras para trás aqui. E daqui a pouco a gente tira a foto e eu declaro encerrado. Olha, o presidente Wagner está oferecendo um coquetel a todos logo após o encerramento aqui, que é breve. É só essa foto e eu declaro encerrada, e está sendo oferecido um coquetel aqui do lado aqui.